Olá, sou Wagner Amodeu, psicanalista, e vou comentar um pouco aqui sobre os impactos do confinamento que vivemos atualmente. Primeiro, a gente tem que considerar que nem sempre o confinamento imposto é algo ruim, ainda que essas duas palavras tenham um peso muito grande. Mas muitas pessoas se beneficiaram, pessoas que não gostam de muitas atividades sociais, que se sentiram menos pressionadas, né? Pessoas que, ainda que o impacto financeiro tenha sido grande para a maioria das pessoas, alguns que se beneficiaram, descobriram novas formas de trabalho, de renda extra, coisas assim do tipo. E mesmo aqueles que têm alguma patologia, algum sofrimento psíquico, como agorafobia, né, o medo de espaços abertos, medo de relações sociais, também se sentiram menos pressionados e menos ansiosos. Claro que eu estou pegando exceções, não há dados ainda científicos sobre isso, né? Mas é só para aliviar um pouco o peso dessa ideia de confinamento. O que acontece, e vem acontecendo agora recentemente, que em psicanálise a gente define como o princípio do prazer e o princípio da realidade, um embate que existe entre essas duas coisas. O princípio de prazer quer dar vazão ao meu interior, aos meus impulsos inconscientes, né, aos meus instintos. E o princípio da realidade é aquilo que se opõe a isso. Né? Então, principalmente aí numa faixa etária entre a juventude e a meia-idade, né, de 18, 40 anos, esse impulso interior, esse instinto interior é muito forte. Não que em outras idades não sejam, tá? Estou simplificando aqui, fazendo um recorte. E ao mesmo tempo, o princípio da realidade nos impõe um tipo de comportamento. Né? Então é curioso ver que muitos jovens, muitas pessoas nessa faixa etária que eu mencionei, criticam, com razão, sem entrar no mérito da questão, mas certas posturas governamentais, mas ao mesmo tempo estão fazendo a mesma coisa, que deu origem a essa nova onda aí que estamos sofrendo agora no mundo todo. Né? Ou seja, é algo que está baseado no negacionismo e numa fantasia. No negacionismo, de achar que talvez não seja tudo isso, né? Ou que talvez isso não vai me afetar, e aí entra na fantasia, né? Não, comigo isso não acontece, eu não faço parte do grupo de risco, e se esquece do princípio da realidade, que essa atitude prejudica o próprio social, né, o próprio coletivo, que muitas vezes a pessoa defende. Então é um embate inconsciente mesmo. Esse embate inconsciente, ele traz, além de angústia, né, não que a pessoa tenha consciência disso, tá? Alguns têm, mas nem todos, né? Mas além da angústia, traz uma ansiedade. O que seria ansiedade? O medo do futuro, né? Negacionismo, porque, puxa, estou perdendo tempos importantes de minha vida, mas não se toca, né? Não percebe que isso uma hora acaba. Nós já passamos situações semelhantes. Né? E aí criam fantasias ou de superioridade, não, eu não tenho problema com isso, ou da ideia do novo normal. Né? Não vai existir um novo normal. Vai existir um normal, como sempre, inicialmente com algumas mudanças comportamentais, mas voltaremos à normalidade, ainda bem que voltaremos a uma normalidade. Essa ideia do novo normal é quase que algo religioso, né? Que dá uma espécie de esperança, de troco, de benefício para um sofrimento que nós estamos vivendo agora. Isso é um outro mecanismo da mente para aliviar essa pressão. Então, é claro que o confinamento, para alguns de um modo mais contundente, outros nem tanto, levam a uma pressão que vamos tentar fugir através desse mecanismo que eu comentei, né? E que gera uma irresponsabilidade, mesmo que a pessoa seja responsável, né? Mas inconscientemente tem um impulso muito forte. E levando a essa angústia, a ansiedade pode chegar em extremos até uma depressão. Então, o que se deve fazer? O que todos os pesquisadores e pessoas dessa área insistem? Né? Que a gente tem que buscar uma normalidade dentro dessa anormalidade que vivemos. Buscar manter rotina, tomar banho, comer na hora certa, dormir na hora certa, não deixar o ócio tomar conta, quer dizer, buscar atividades, mas também não se culpar de às vezes não estar fazendo nada. Ah, buscar se instruir, buscar relações sociais, mesmo através de meios eletrônicos, né? E ter responsabilidade. Se uma dessas coisas for muito difícil, é claro que deve se buscar ajuda, porque daí talvez é a psicobiografia da pessoa,
né, que está propensa a sentir mais o impacto do confinamento, e não o confinamento ou o medo do que uma pandemia pode trazer, uma insegurança, essa ansiedade. Então, estou aqui à disposição para vocês, para qualquer comentário.